Olá, hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário e registral, atuando no mercado imobiliário há mais de 20 anos na regularização de imóveis, CEO do escritório Portela Advocacia e fundadora da empresa Imobiliaristas. O currículo dela é tão longo que eu tenho que ler, viu, gente? Membro da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanismo da OAB Bahia, membro do Ibradim Bahia, coordenadora do Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, IBRF, palestrante e professora do curso de Regularização de Imóveis com Contrato de Gaveta, coautora do livro A Voz das Mulheres no Direito Imobiliário. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa mulher. Roda a vinheta. Vou deixar Lília Machado apresentar quem é essa grande mulher. Por favor, Lília Machado. Olá, hoje nós estamos aqui com essa figura, nossa amiga de muitos anos, doutora Elaine Portela, né? Uma pessoa essencial na nossa imobiliária, a pessoa responsável pelo nosso jurídico. Seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, dois queridos amigos, né, que a gente já trabalha há muitos anos. E eu sou honrada, porque afinal de contas, nós estamos juntos desde o nascimento da Silva Verdade. Machado, né? Então, é uma satisfação muito grande e conto hoje, né, com esse grande podcast, onde a gente vai falar aqui sobre várias peculiaridades em relação à aquisição do imóvel. Nós temos uma preocupação muito grande com relação à segurança das negociações realizadas pela nossa imobiliária, porque eu digo sempre, né, para a nossa equipe, para o nosso time, que o foco é sempre o nosso cliente. Por isso que nós temos um setor jurídico e uma pessoa com altíssima competência como a doutora Elaine Portela, responsável por esse setor. E eu quero que você fale um pouco, né, dessa questão da segurança, o que é necessário realmente para que o cliente compre com total segurança. Então, eu fico muito lisonjeada, né, principalmente pelo convite que eu recebi. Logo quando vocês iniciaram a imobiliária, eu vi que vocês tinham uma preocupação de dar segurança jurídica para seu cliente final. Isso é muito importante, principalmente no mercado imobiliário, né, porque a gente sabe que muitos contratos são feitos, às vezes, sem aquela preocupação, né, de ter as seguranças jurídicas, sem o cuidado devido, né. Muitos desses contratos não tem nada, né? Ou melhor, 90% dos contratos, às vezes a gente não precisa executar. Então, mesmo com as falhas, são passados despercebidos, porque no final da negociação as coisas concluem dentro das expectativas das partes. Mas aí vem aquelas questões. E aquelas negociações que não finalizam da forma como se idealizou? E aí vem a grande situação. Cadê o contrato? A gente sabe, Thelma e Lilian, que os contratos, ele faz leis entre as partes. E aí, dentro dessas questões, vem ao meu escritório, muitas vezes, o cliente que já comprou, já pagou o sinal e, às vezes, não saiu dentro do que era esperado, para que a gente possa tentar dar um auxílio judicial na finalização do processo. E aí, quando a gente se depara com esses contratos que têm essas falhas e que não foi percebido no momento da negociação, é que nós, advogados, vamos tentando equilibrar a questão da segurança jurídica. Então, eu já parabenizo vocês, né, que desde o início do nascimento da Silva Machado, sempre buscou dar essa segurança para os seus clientes, né? A gente sabe muito bem que existe aquelas vendas que são feitas diretamente pelas incorporadoras, que tem ali todo um corpo jurídico, todo um setor jurídico que tem essa questão dessa preocupação, mas também existem aquelas negociações que são feitas entre particulares. Sim. E muitas vezes sem um auxílio de um setor jurídico, né? E aí, dentro dessa questão, a gente já se deparou com várias situações bem peculiares, várias situações, e que a gente estava ali sendo assessorada por um setor jurídico, e no final, graças a Deus, 100% das negociações deram certo. E isso é a diferença da imobiliária de vocês. Essa questão de se preocupar com a finalização com segurança. Nós sabemos, né, que cada negociação ela tem suas peculiaridades. E nós vemos algo comum acontecer no mercado, onde são utilizados contratos padrões,
contratos ali, temos o contrato que o próprio Cresce fornece, né, no site, um modelo de contrato. Existem contratos que corretores autônomos já têm utilizado há muitos anos, mas nós sempre tivemos essa preocupação de fazer um contrato personalizado, analisando o caso a caso a necessidade dos nossos clientes, pois sabemos que nem sempre é a mesma situação, né? E nós temos contado com a sua grande participação nesse sentido, né? Então, fale um pouco sobre a importância de ter esse Exatamente. Por exemplo, eu trabalho muito, eu sou, inclusive, conhecida nacionalmente pela questão das resoluções dos contratos de gaveta, né? Que, na verdade, é um nome carinhoso que as pessoas falam, né? Sobre contratos particulares. E grandes situações desses contratos de gavetas, que a gente vê hoje também, que contribui com a irregularidade no Brasil, é diante dessa falta de adequação a cada caso concreto. Antigamente, eu não vou dizer aqui a minha idade, senão a gente vai chegar numa situação meio complicada, mas nós tínhamos, né, as pessoas tinham costume, não sei se você era dessa época, Thelmo, que você comprava o contrato de compra e venda na papelaria, né? Tinha os bloquinhos. Verdade. Minha mãe, que já é corretora há muitos anos, ela trabalhava com aqueles contratos, que eram contratos vendidos, inclusive, em papelaria, né? A pessoa botava o papel carbono. Olha, eu já entregando a minha idade. Meu Deus do céu. Eu não era corretora nessa época, mas eu já vi algumas, acompanhei algumas vezes. Mas faziam aquelas coisas, né? Pegava o contrato, botava o papel carbono e ia escrevendo lá, vendedor, comprador, os dados do imóvel. E aquele contrato se perpetuava ali, a questão das vendas, cada cliente ia utilizando aquele contrato. Hoje a gente tem o Pai Google, né? O Pai Google, ele resolve tudo, né? Tem agora o Pai também GPT, enfim. Chat GPT, né? Que é o Pai GPT, Pai Google. E aí as pessoas vão fazendo aqueles contratos, né? Padrões, só que aí existe a questão que nem todos os contratos, ele se adequa a cada caso concreto, né? Nós estamos, inclusive, agora mesmo assessorando vocês num processo de uma venda, né? Que a parte tem alguns problemas em relação à questão de um processo trabalhista, né? E aí eu já digo logo a dica, né? Nem todo mundo que está com processo judicial, que está com algum tipo de pendência, significa que ela não pode vender. Aí você precisa de uma assessoria jurídica para dar segurança, para concluir meios, né? E buscar as ferramentas jurídicas para poder finalizar. E, por incrível que pareça, nós já tivemos várias situações de clientes com problema e a gente conseguiu concluir a negociação. Verdade. E aí, por isso, precisa-se ter um setor jurídico, né? E aí você não vai poder utilizar um processo de um contrato padrão, porque aí você vai acabar não dando a segurança jurídica que você precisaria ter naquela negociação. E aí, o que eu falo? Lógico que você tem o esqueleto do contrato, né? Que vai fazer a questão da negociação. Mas o advogado, ele vai estar atuando para as situações que pode dar errado. E nesses contratos, a gente tem que ter as cláusulas resolutivas. E se der tal coisa, como é que a gente resolve? E se acontecer tal coisa, como é que a gente resolve? Então, é importante, né, dar essa segurança jurídica para a parte, com um contrato bem feito. E aí, eu sempre digo, eu tenho diversos corretores que são parceiros meus, que eu assessoro na questão da finalização do contrato, inclusive vocês que são imobiliária também, que a gente dá justamente essa segurança de finalizar um processo que não tenha não respingue tanta situação para os corretores. E aí eu abro até um parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente também colocar. O corretor, ele é aquela pessoa que está fazendo a intermediação. Sim. Então, faz parte da obrigação do corretor de imóveis, além de buscar todas as informações com relação à questão da documentação, né, do imóvel, que a gente também vai falar isso aqui no podcast, também estar passando para as partes todas as questões de riscos e todas as questões de segurança que precisa naquela negociação. Porque, pessoal, por incrível que pareça, os corretores de imóveis, ele tem responsabilidade sobre aquela negociação. Né? Então, se der qualquer situação de zebra, como a gente fala, né, o corretor ele pode responder por perdas e danos. Então, imagina, você recebe uma comissão, né, vamos lá, 10 mil, 15 mil, 30 mil reais de uma comissão e traz um dano para a pessoa de um valor de um imóvel.
Isso aí vai dar uma dor de cabeça para o corretor tremenda. E ele tinha que dar aquela segurança jurídica. E, às vezes, por falta de uma assessoria jurídica, né, acabou caindo na cilada e tendo aí que responder um processo judicial. Então, por isso que a gente sempre preza para que cada contrato tenha a sua personalidade ali, né? Para que o advogado consiga, pelo menos, adequar a situação jurídica de cada transação. E a preocupação é justamente essa, porque assim, uma coisa que é importante, né, é o corretor de imóveis entender justamente essa responsabilidade dele, certo? Ele pode responder criminalmente e o foco não está no que ele vai ganhar financeiramente. O foco tem que estar sempre no cliente. O que ele vai receber é consequência. Exatamente. Então eu tenho que primar realmente pela segurança da negociação, e não é só de uma parte, das duas partes. Comprador, vendedor. Nós estamos intermediando, né? Exatamente. Tanto o comprador quanto o vendedor tem que ter segurança jurídica. E também outra questão é que nós temos advogados aí que atuam no mercado imobiliário, mas não têm expertise. Nós tivemos essa preocupação de ter uma advogada que tem expertise do mercado, porque você chegou a atuar em outras áreas, não foi só na área do direito imobiliário. Antes de você estar atuando como advogada, você teve experiências dentro desse mercado. Então você tem expertise. Isso faz toda a diferença também para a gente, né? Para nós também é uma honra muito grande tê-la conosco. Ah, obrigada. Eu digo assim, por exemplo, a gente que está trabalhando nessa área do mercado imobiliário, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós trabalhamos com o sonho das pessoas, né? Nós trabalhamos, lógico que a gente tem clientes que são investidores, mas não deixa de ser um sonho também. Você ter condições de investir, né? De investir seu dinheiro ali no mercado imobiliário, que é um mercado muito promissor. É, assim, privilégio, né? A questão da casa própria mesmo, tem pessoas que vivem a vida toda sonhando em ter sua casa própria. Então, imagina qual é o transtorno de uma vida de uma pessoa tentar ali realizar seu sonho, como a gente pega algumas situações de clientes, às vezes que foi frustrado e não conseguir concluir a negociação, ou então não receber o imóvel, ou então o vendedor ter algum problema que venha a penhorar a questão daquele imóvel que está comprando. Então, é um trabalho que eu digo assim, a gente não está ali negociando uma bolsa, um sapato, coisas de baixo valor. Nós estamos, às vezes, lidando com a vida inteira daquela pessoa, vida, né? Uma economia de uma pessoa. Por exemplo, antes de eu ser advogada, né, eu já trabalhei em diversas outras áreas do mercado imobiliário, né? Trabalhei como correspondente bancária, fazendo a parte de crédito imobiliário, né? Trabalhei também como corretora de imóveis, então também vi como é que é o outro lado da corretagem, né? Então isso faz com que a gente consiga ter uma visão do outro lado do balcão. Trabalho também com a parte de assessoria na parte de documentação e regularização imobiliária. Então, mesmo de incorporação. De incorporação, trabalho também com incorporadoras. Então, eu consigo ter hoje uma visão sistêmica de como é que é o papel de cada um desses processos. E aí, por isso que eu digo assim, além de também procurar um advogado, é importante que, no momento que esteja fazendo esse tipo de negociação, tente também buscar um profissional que seja da área, né? Porque, infelizmente, também a gente tem advogados que não são especialistas na área de direito imobiliário e, às vezes, chegam numa negociação, assim, caindo de paraquedas, né? E eu sempre faço uma analogia à questão médica. Quando você está com um problema no coração, você vai num especialista dermatológico? Jamais. Não vai, né? Você vai num cardiologista. Sim. Assim como se você precisar fazer uma cirurgia, né, na sua cabeça, você vai num neurologista. Uhum. Então, o advogado, apesar de ser advogado, a gente não abrange todas as áreas do direito. Eu mesma não se eu for para uma área, por exemplo, criminal, você vai preso, porque eu não sei ainda, não tenho essa expertise, né? Se eu for para uma área previdenciária, não tenho essa expertise. Uhum. Então, cada profissional, ele tem que estar também atuando dentro da área que ele tem a sua especialidade. Porque, nesse caso, vai conseguir dar a segurança que também quer para as partes. A gente está vivendo o dia a dia, as coisas que dão errado, as coisas que dão certo, e vai se aprofundando nesse sentido. Gostaria que você falasse um pouco, doutora Elaine, sobre os passos
Para aquela pessoa que está iniciando agora seu processo de compra, né? Como falamos aqui, sonhou a vida toda em ter o seu imóvel, ou já tem um imóvel, mas ele deseja investir, e agora ele precisa dessa segurança jurídica para ele dar esse grande passo de adquirir um imóvel. Então, eu gostaria que você falasse sobre documentação, quais os passos, o que é necessário para que realmente essa pessoa faça uma compra segura. Maravilha. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante porque muitas pessoas me fazem, né? Doutora, o que eu preciso fazer? Gostei do imóvel, né? O que eu preciso fazer para adquirir ele com a segurança? Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Inclusive eu dou aula sobre isso também, falo para os meus alunos, o primeiro passo é pedir a certidão de ônus do imóvel, né? A certidão de ônus é um documento que vai estar ali dizendo quem é o proprietário, se o imóvel tem algum tipo de penhora, se tem alguma situação jurídica naquele imóvel, né? É importante também, eu sei que as pessoas às vezes não sabem ler as peculiaridades daquela certidão, né? E aí, aprendi muito com você, hein? É verdade, mas assim, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma herança do nosso sistema de registro, que antigamente era feito através das transcrições, que eram aqueles livros, que muitos dos imóveis, às vezes, não tem nem matrícula, né? E aí, dentro desse sentido, é importante ter uma pessoa que dê essa assessoria de fazer essa análise jurídica. Mas o primeiro passo é a questão da certidão de ônus, que é justamente analisar a questão jurídica daquele imóvel. E aí vem também a questão de analisar os vendedores, né? Os vendedores que estão ali negociando são os mesmos que você está falando, porque por incrível que pareça, às vezes quem está vendendo não tem nada a ver com quem está na matrícula. Às vezes comprou um imóvel com um contrato de gaveta, não levou ao registro e agora ele está fazendo a transação imobiliária sem fazer aquele processo. Então, verificar se quem está vendendo o imóvel é, de fato, a pessoa que está lá registrada na certidão, né? Se não for essa pessoa, se ela tem legitimidade para fazer essa transação, né? Através de uma procuração. E aí é importante também, se for através de uma procuração, pedir a certidão dessa procuração, porque a procuração muitas vezes pode ser revogada. E aí, se você pede uma certidão dessa procuração, essa certidão vai dizer se a procuração está válida, se está apta, se não teve nenhuma revogação. Se for através de uma procuração, verificar se a procuração está válida, porque lá no finalzinho da procuração tem lá, essa procuração tem validade até tal data, ou às vezes é por tempo indeterminado. Se for por procuração também, analisar se na procuração consta a informação que ela dá poderes para aquela pessoa vender aquele imóvel. Não pode ser aquela procuração de forma geral, né? Generalista. A lei diz, né, que tem que ser uma procuração específica. E fora essa questão também, existe uma celeuma de discussão em relação às questões das certidões, né? Hoje tem uma normativa que diz que para você lavrar uma escritura, você não precisa apresentar as certidões, né? Que são certidões trabalhistas, civis, essas coisas. Mas, recentemente, a gente teve uma normativa, né, do CNJ 571, que diz que existe ali uma questão das indisponibilidades, que se vier uma indisponibilidade posterior à questão da aquisição, ela tem prioridade em relação ao registro, né, a verbação. E às vezes as pessoas lavram a escritura e vem uma indisponibilidade, ela não consegue registrar. Então, por isso que é importante, né, a gente emitir todas as certidões, porque se tiver Mesmo que não seja exigida para a lavratura da escritura, mas é importante que o comprador ele esteja ciente de que os vendedores não têm como surgiu agora. Isso, como é o caso que a gente está fazendo a negociação na própria Silva Machado. Isso. No momento que nós emitimos a certidão de trabalho, olha como é importante. Eu gosto de falar esses casos práticos, porque a gente fala a vida como ela é, né? Quando a certidão lá estava sem nenhum tipo de pendência, mas existia um processo judicial, né, que a parte estava sendo ali executada, né, e nós buscamos fazer o quê? Dar uma segurança jurídica, ingressamos com um processo uma petição no próprio processo que estava ali impactando,
pedindo o juiz para fazer a autorização daquela negociação para que o nosso cliente final tivesse a segurança de não ter nenhum tipo de problema com ele. Porque imagina, você omite essa informação, o cliente compra, paga o preço, assina a escritura e na hora de registrar ele não consegue fazer o procedimento do registro. E a gente sabe que só é dono quem registra. Então, são situações que você precisa estar ali. Às vezes, você, como uma pessoa leiga, não vai saber essas questões, né? Mas, tendo uma assessoria jurídica, vai lhe dar esse norte de como não perder a negociação, né? Não deixar de comprar, mas também ter a segurança. Porque eu não sei se... eu mesmo, na época que eu era corretora de imóveis, tinha isso. O cliente, quando gosta do imóvel, meu amigo... Ele quer comprar de qualquer jeito. Ele quer comprar. Jeito. Ele quer comprar. É que nem mulher quando gosta de bolsa, né? Você pode mostrar a bolsa que for, mas ela quer aquela bolsa, não é assim, Thelma? E aí você diz assim, mas doutora, eu quero comprar aquele imóvel. Aí você diz assim, o imóvel está todo empipinado. Mas doutora, dê um jeito que eu quero esse. Eu quero esse. E aí vem o nosso papel de tentar justamente... criar e analisar e dar uma segurança jurídica, porque como o Thelma falou, né, a importância é o cliente final. E o importante de você contratar, né, uma imobiliária que tenha essa preocupação, tenha o foco realmente no cliente, é isso, porque a gente vê muitos corretores aí no mercado que simplesmente faz a venda de qualquer jeito, recebe sua comissão e o pós-venda... Não estão nem aí para o pós-venda, né? É verdade. E, na verdade, a preocupação da gente é justamente que o cliente realize essa compra segura. E esse processo mesmo que vocês citaram aí, é um processo que está acontecendo desde quando? Já tem uns meses, né? Tem uns 3 meses. Uns 3 meses aí que começou nesse processo. E agora a gente vai finalizar com segurança. Exatamente. Não é verdade? Então, Exatamente. essa é a importância. Eu vou contar um caso aqui de uma situação. Eu não estava como advogada desse processo, mas chegou no meu escritório, né? Uma cliente, ela comprou um imóvel através de um corretor de imóveis bem famoso aqui em Salvador, que eu não vou colocar o nome, mas uma pessoa conhecida. E aí ela fez todo o processo. Ela foi até o imóvel, olhou, visitou o imóvel, gostou. Era uma casa de quase 2 milhões de reais. Ou seja, uma casa, né, muito boa. Ele tirou a certidão de ônus. A certidão de ônus não tinha problema nenhum. Finalizaram a venda. Deu entrada no banco, no banco para financiar, fizemos a vistoria, saiu o contrato, a cliente compradora foi lá, assinou o contrato com o banco, e aí a gente ficou aguardando o vendedor comparecer ao banco para poder assinar. E esse vendedor não aparecia nunca. E a gente naquela agonia, porque a gente tem um prazo para poder assinar, não pode virar um mês sem assinar o contrato. E a gente ficou naquele desespero de tentar identificar para a pessoa ir assinar no banco. Na época eu era correspondente bancária, não estava como advogada nem nada. E simplesmente o vendedor estava preso. Meu Deus. Estava preso porque ele estava respondendo um processo de estelionato de mais de 3 milhões de processos. Imagina. O banco, que é uma coisa que eu gostaria até de falar, ele não olha essa questão jurídica. E a parte... pensando que estava fazendo o processo pelo banco, que o banco iria olhar toda essa questão jurídica dos vendedores. Na verdade, os bancos, ele olha o quê? Ele olha a questão da certidão de ônus, se está ok, e olha, no caso, a questão se o cliente tem algum apontamento SPC e Serasa para liberar o crédito. Sim. E aí a pessoa ficou dizendo, mas fulano, eu fui até o banco olhou, mas o banco não olha essas questões, né? Então, é importante a gente falar que, às vezes, as pessoas têm essa ideia de que está fazendo um processo através de um financiamento e o setor jurídico vai olhar tudo. E não vai. Entendeu? Ou seja, eu estou fazendo pelo banco e não estou segura. Eu tenho a segurança que eu preciso para estar adquirindo. Exatamente. Mas essa segurança realmente não é o banco que vai dar. Exatamente. Quem vai dar essa segurança é o direito imobiliário, é o setor jurídico. Eu estou com um caso, inclusive, na família, né, que um parente meu, comprou um imóvel, financiou através do banco e na hora de registrar apareceu uma indisponibilidade. No tempo que ele assinou o contrato com o banco e ele, no caso, foi levar para o registro, apareceu uma indisponibilidade de um imóvel do vendedor e ele não consegue finalizar o registro do imóvel. Aí eu digo, mas criatura,
Você com uma pessoa dentro de casa, né? Especialista na área de direito imobiliário, como é que você compra um imóvel e não traz para mim? Ah, eu não queria lhe incomodar. Eu digo, mas não pode. Então, assim, agora a gente está buscando alternativas jurídicas para que ele consiga finalizar o processo dele. Sim. Mas você vê que são coisas que acontecem no dia a dia. Isso é super, infelizmente, é super normal as pessoas não tomarem esse cuidado. Então, é uma das coisas que eu falo sempre. Olhe a certidão de ônus e também faça análise em relação à questão dos vendedores, porque isso impacta na finalização. Uma pergunta, doutora. E quando surge uma situação como essa, por exemplo, inicia-se uma negociação, a certidão de ônus está tudo ok, não tem pendência nenhuma, consulta todas as certidões, tem todas as certidões negativas dos vendedores, mas nesse período, até o registro, surge uma indisponibilidade. Aí não foi a falta de cuidado em analisar as certidões com antecedência, né? É algo que surgiu depois. Então, eu falo que é falta de cuidado sim, sabe por quê? Se você, no caso, emite a certidão, a disponibilidade ela não cai do nada. Normalmente, uma indisponibilidade cai quando um processo, né? Existe um processo judicial, houve todo aquele processo de conhecimento, sentença, e já está na fase de execução. E o devedor, ele não paga. Aí o juiz vem lá com as medidas coercitivas para ele pagar. Então, se a pessoa tivesse tirado a certidão, ela ia ver que tem um processo. E ela ia pedir para um advogado consultar e ver como é que estava esse processo. Sim. E na hora que ela viu e consultou o processo, ela viu que tinha uma execução, como é o caso que a gente está tratando. Nesse caso, já apontaria logo, né? Já porque apontaria. Não tem como surgir uma indisponibilidade de uma hora para outra. Exatamente. Nas certidões já iria E aparecer. aí não ia acontecer como a gente está fazendo hoje. No nosso cliente, no nosso caso concreto. Existe ali uma certidão que a gente olhou e viu que tinha um processo. Sim. Então, nós fomos analisar como é que estava aquela situação no processo e como a gente poderia dar uma segurança jurídica para o cliente que queria comprar. Sim. Tanto quer comprar que ele está aguardando alguns meses para poder Isso. concluir a negociação, né? E sendo sempre transparente com o cliente, que eu acho que isso que é importante, porque tem corretores que às vezes ficam com medo de perder a venda. Verdade. E omite essas informações, e isso pode trazer uma responsabilidade para você em relação à questão de omissão de informação. É muito mais bacana a gente sentar, olha, aconteceu isso, mas estamos aqui com o nosso setor jurídico, vamos dar essa segurança jurídica. O cliente se sente muito mais confortável. Verdade. E entende a situação, né? E aí, dentro desse processo, você analisou aquele processo, você busca as ferramentas jurídicas através de uma assessoria jurídica para que a negociação seja concluída. Então, por exemplo, nesse caso concreto dessa pessoa que é parente minha, né, que está passando por uma situação dessa, a certidão que foi tirada no momento da compra já constava ali o processo. Só que o corretor omitiu a informação. E o cliente não tendo conhecimento, olha o documento, e o cliente não entende, tendo um negocinho, né? Conhecimento, foi para o banco liberou, ele disse que estava ok. Imagina. Só que entre o tempo que ele assinou o contrato com o banco e o que ele foi levar para o cartório para poder fazer o registro, nesse time, entrou em disponibilidade. Então, se ele tivesse tido, né, uma assessoria jurídica de analisar essas certidões e na hora que ele fosse fechar a negociação, dissesse, olha, tem um processo aqui, vamos analisar o que tem nesse processo. Já estava em fase de entrar na indisponibilidade, só que ele não tinha esse conhecimento, entendeu? Então, é por isso que é importante ter essa assessoria jurídica. E eu digo, gente, não é despesa, né? A gente tem um processo de negociação, a gente paga o corretor de imóveis que faz o trabalho, a gente paga um imposto de transmissão, a gente paga o cartório. E a gente tem que colocar na despesa também uma assessoria jurídica. Porque, às vezes, o barato sai caro. Exatamente. E, no caso, o cliente da imobiliária Silva Machado, né? Porque, assim, com essa assessoria jurídica, será que o cliente pode pensar, eu vou pagar mais por isso? Não. Vai pagar os honorários devidos à transação imobiliária. Então, no caso, se você procura a nossa imobiliária, você vai ter todo o seu processo de aquisição com segurança e já está incluso nos honorários, né, a assessoria jurídica.
No caso de vocês é uma coisa diferenciada, Exato. né? Porque no caso Nem você todos já se preocupam não com tem, isso. não tem essa preocupação. Às vezes o corretor ou a imobiliária só está pensando no valor final. Exato. Mas, por exemplo, esses corretores de imóveis mesmos que não omitiram essas informações, eles estão com grande risco de responder, porque se ele não conseguir finalizar, ele vai ter que entrar com ação judicial, com todos que estão envolvidos, tanto com o vendedor quanto com o comprador. Sim. Mas vem aí a frustração também, né, de você passar por todo esse transtorno. E aí, assim, por exemplo, no caso de vocês, você já tem esse setor jurídico dentro da imobiliária, que é um serviço que vocês prestam, né, para o seu cliente. Lógico que o corretor, o advogado, ele recebe os honorários, mas já está embutido aí na imobiliária de vocês. Da comissão, né? Da comissão. Então, para o seu cliente, no caso, não vai tem nenhum onerar. onerar. Não vai Mas onerar aqueles mais. que, por exemplo, não têm uma assessoria, né? É importante, né? Você ter tratar um serviço desse. Exatamente. Porque é uma dor de cabeça. Quando dá errado, é uma dor de cabeça. Sim. Na maioria das vezes dá certo, né? Acho interessante que lá na imobiliária eu já me deparei com algumas situações, como eu fico mais responsável pelo setor de usados, onde até no momento de captação nós somos questionados por alguns proprietários, porque nós preenchemos a ficha de captação com todas as informações do imóvel, peço o documento, peço o número de inscrição imobiliária para consultar o valor venal e tal, e alguns proprietários nos questionam, dizem, por que vocês pedem tanta coisa? Eu já trabalho com vários corretores e ninguém me pede isso tudo, é muita burocracia. E alguns até dizem que não querem nem colocar o imóvel lá para vender com a gente porque está pedindo muito documento. Mas isso é importante, né? Não só no momento da captação, mas também no momento da venda. Porque no momento que nós vamos fazer essa negociação, uma transação de venda, e nós solicitamos dos vendedores toda a documentação, nós nos deparamos, né? Tivemos várias experiências em nos depararmos com pessoas que se casaram no civil, mudaram o nome e continuaram com o nome de solteiro, e quando chega no momento da negociação, mas eu vendi um outro imóvel assim, ninguém me pediu isso tudo, e acha até que o nosso jurídico está criando dificuldade para aquela negociação. Aí a gente explica que não é assim, passamos, né, as informações e você entra em campo, né, fazendo assim um trabalho com maestria, né, trazendo essas informações para o cliente, né, e trazendo essa segurança. Então eu gostaria que você falasse também sobre isso, sobre a importância da documentação estar regularizada. Olha, eu não é aqui rasgando seda, não, mas eu sempre elogio muito essa postura de vocês, né, com relação a isso, e foi uma das coisas que nós conversamos, né, no início do nosso trabalho. A gente sabe que, por exemplo, no mercado hoje de corretagem, muitos corretores pegam diversos imóveis para trabalhar. E muitos deles só vão procurar saber como é que está a documentação do imóvel na hora que já está com o cliente fechando a negociação. E às vezes acontece do imóvel estar com tantos problemas que ele diz assim, poxa, eu não consegui fechar o negócio, não consegui concluir a negociação por causa desse problema. Nós sabemos que existe toda uma dinâmica em relação à questão de um processo de uma venda, né? Quando você pega um imóvel para poder vender, você tem que fazer toda a parte de marketing, você tem que fazer um anúncio, você tem que divulgar nos grupos de corretores de imóveis, parceiros, você tem toda uma dinâmica de demonstrar aquele produto para o seu cliente. Mas, às vezes, as pessoas esquecem do principal, analisar como é que está a situação do imóvel, né? E eu sempre falo para as pessoas que eu faço assessoria nessa área, né, para os profissionais, tem que ter pelo menos a noção de como é que está esse imóvel no cartório, né? Muitas vezes a gente pega situações, por exemplo, que o imóvel está enrolado num processo de inventário, e aí os herdeiros estão ali no afã de querer vender o imóvel e nem concluiu a questão do inventário. Ainda. E aí você vai, gasta seu dinheiro, porque não é barato você anunciar imóvel, né? Tem os portais, tem todo o trabalho de você sair da sua imobiliária, sair da sua casa para poder mostrar o seu imóvel. Aí você consegue o cliente depois de alguns meses trabalhando aquele imóvel e na hora de vender você vê que o imóvel tá Cria expectativa no cliente. Cria toda a expectativa. Então, olha como é diferente você prestar uma consultoria, inclusive na parte de documentação. Que eu digo assim, os corretores às vezes deixam o cheque na mesa também por causa disso, porque ele não tem essa expertise, ele fica tão agoniado só em vender que ele não tem essa expertise. Então, quando você pega um cliente, né, e você pede
tem a cautela de pedir a documentação e você analisar essa documentação prévia, antes mesmo de investir seu dinheiro em fazer a publicidade, fazer todo o trabalho daquele imóvel, e aí você percebe que o imóvel tem algum tipo de problema na questão da documentação, você já oferece para ele aquele tipo de serviço, que você pode fazer a regularização para deixar aquele apartamento, aquele imóvel já apto, para na hora que vender, chegar o cliente, o comprador, você já está com ele tudo pronto, né? E isso causa estranheza para o comprador, para quem está vendendo, porque a maioria dos profissionais não fazem isso. Ele só quer vender. Como aconteceu com esse caso que eu te falei aqui agora, né? Uma pessoa parente minha comprou. Eu acho que o corretor nem se deu o trabalho, ou omitiu, ou só tomou conhecimento no momento do fechamento. Como ele tinha um cliente ali que estava interessado, ele preferiu omitir a informação para não perder a venda. E aí está correndo um grande risco de responder isso, né? Então, essa preocupação do profissional em verificar a documentação, porque nós, inclusive, lá na época que nós fizemos o curso de intermediação imobiliária, uma das carteiras era a documentação. O corretor, ele tem a prerrogativa de saber a documentação imobiliária. Faz parte do conteúdo do curso de transações imobiliárias, né? Exatamente. Então, não é só a venda. Lógico que a venda é o ápice final, mas faz parte da obrigação do corretor, é a responsabilidade dele analisar a questão da documentação. E você tem que analisar essa documentação quando você vai iniciar a negociação. Ou melhor, quando você vai iniciar o trabalho com aquele processo, e não no momento que você estiver fechando a negociação. Então, isso é uma coisa que, assim, eu parabenizo vocês, né, de estarem fazendo isso. Inclusive, nós, no início, até analisamos os modelos de documentos que vocês poderiam estar fazendo, até para que vocês tenham também a segurança, no momento que vocês estão fazendo a negociação, de que aquele imóvel está tendo autorização, porque a gente também tem situações de corretores que nem tem autorização de vender e está vendendo o imóvel do cliente. Então, tudo isso faz parte aí de você ter um trabalho que eu falo assim, que é um trabalho diferenciado, né? Isso vai destacar vocês no mercado de profissionais que não atuam com essa mesma seriedade. E isso dá uma credibilidade para você. Você pode até ter clientes que não queira mostrar. Mas talvez esse que não queira, mas talvez esse que não queira mostrar porque está com problema e às vezes não quer passar para você, entendeu? Mas todo problema, né, tem as soluções. O objetivo é justamente esse. A gente procura fazer a qualificação do cliente e, como o Lília falou, na captação do imóvel, a gente procura fazer uma qualificação mais saudável possível, com maior número de informações possíveis, para que a gente consiga realmente chegar no objetivo, que é a conclusão da negociação, né? Doutora Elaine, eu vejo muitas situações onde as pessoas têm dúvidas com relação ao estado civil, né? E um dos casos é quando, por exemplo, uma pessoa está vendendo um imóvel hoje ele é casado, mas quando ele comprou o imóvel, ele era solteiro, certo? Como é que funciona esse processo? Ele tem que fazer a averbação? Como é que funciona juridicamente? Então, essa pergunta é uma pergunta assim, muito interessante. Por quê? Muitas vezes as pessoas, né, adquirem o imóvel ainda na fase de solteiro e durante um período ali contrai o matrimônio e quer vender o imóvel já casado. Duas situações. Primeiro, as pessoas me perguntam, precisa averbar o casamento? E a resposta é sim. A gente precisa atualizar a situação do estado civil na matrícula do imóvel. E a outra pergunta que as pessoas me perguntam muito sobre isso é, se eu comprei solteiro, eu preciso da autorização do meu cônjuge para poder vender? E aí, como toda resposta de advogado, depende. Depende do regime de casamento que foi escolhido no matrimônio. Se for um regime de comunhão parcial de bens, que é o mais tradicional, né, é o convencional, nesse caso, mesmo que ele tenha comprado o imóvel como solteiro, ele precisa da anuência do cônjuge. Mas se for com separação de bens, nesse caso aí, não tem necessidade dessa autorização. Aí vem a grande pergunta. E se eu morar junto? Se eu moro junto, que também tem muita situação dessa, né? O morar junto já pode ser qualificado ali como uma união estável.
né? E aí, nesse caso, mesmo na união estável, que não seja formalizada, aquelas que não têm escritura, você necessita ter a anuência da sua companheira ou do seu companheiro, porque isso é causa, inclusive, de nulidade na transação. Então, fica aí a dica. Se tem companheiro, companheira ou cônjuge, tem que ter anuência na maioria dos casos. Doutora Elaine, nós estamos muito felizes, né, com a sua presença, agradecidos. Foi um momento muito enriquecedor, assim como tem sido toda a nossa caminhada, né? Nesse bate-bola lá, a gente com a imobiliária. Foi esse momento muito enriquecedor para nós e eu tenho certeza que para os nossos telespectadores também, né? Então, fale um pouco sobre as suas redes sociais, sobre seus contatos, sobre os projetos. Estou sabendo aí que você está com um livro, o lançamento de um livro. Nos fale um pouquinho, nos conte essa novidade. Então, eu que agradeço também a Thelma, a você, Lília, por toda essa parceria que nós temos aí há muitos anos, né? De poder também compartilhar um pouquinho aqui com as pessoas, né, que querem conhecer um pouquinho sobre a questão do direito imobiliário. Já deixar aqui também para vocês as minhas redes sociais. Também tem um perfil no Instagram, que é Elaine Portela ADV, onde eu falo um pouquinho sobre também a questão do direito imobiliário, regularização, enfim, já me segue. Também tem um canal no YouTube que se chama Imobiliaristas, que também a gente produz conteúdo sobre o direito imobiliário. E também, recentemente, nós lançamos um livro lá em São Paulo que fala sobre a voz das mulheres no direito imobiliário, que é um livro voltado também para essas questões, né, desses cuidados, enfim, de vários assuntos, é uma coletânea de vários assuntos sobre o direito imobiliário. E agradecer também essa oportunidade de estar aqui estreando com vocês no podcast. Já me disponho também a outros podcasts, caso vocês também queiram, que a gente esteja trazendo aqui conteúdo. Eu acho muito importante esse momento de compartilhamento que a gente está vivendo hoje nessa nova era do digital, porque, de certa forma, muitas coisas não eram divulgadas, né? Então, parabenizo vocês também pela essa iniciativa. É isso aí, eu quero te agradecer também pela sua presença, por vocês estar nos assistindo. Então, curta, compartilhe, tá bom? E até a próxima. Pode ter certeza, doutora, que acontecerão outros encontros, porque conteúdo sobre direito imobiliário não falta. Tem muito o que falar, certo? Até a próxima, gente.